Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. Se salvou do rebaixamento, né, vencendo a equipe do Bragantino. E o que esperar para 2024 do Vasco? O Vasco, né, como eu estava dizendo, o Vasco tem interesse no Alexandre Matos, tem negociações bem avançadas, que foi campeão, bicampeão brasileiro no Cruzeiro. Ele foi campeão da Copa do Brasil no Palmeiras, acho que foi campeão brasileiro também no Palmeiras. Ele é campeão no Atlético Paranaense, se eu não me engano, ou da Sul-Americana ou da Copa do Brasil, acho que é a Sul-Americana. Então, assim, ele já, em pelo menos 3 ocasiões, tem uma experiência de títulos, né? E, assim, já dando minha opinião, eu acho que é uma excelente contratação do Vasco, né? E se ele tiver o aporte, e se esse aporte for dado a ele de forma saudável, o que é de forma saudável? Porque a gente tem um problema em relação às sociedades anônimas de futebol aqui do Brasil. Né? O John Textor já falou sobre isso lá atrás, né? Que os caras vêm aqui, compram os clubes e acham que não tem que pagar as dívidas dos clubes. Né? Assume a empresa sem poder, sem querer o ônus, né? Só o bônus. Então, será que o Vasco, que tinha uma dívida absurda lá atrás, pode aportar 200 milhões assim para contratar? É essa dúvida que fica, né? Porque dizem que ele vai ter 200 milhões para contratar. E quanto isso pode ser positivo? Eu acho que é uma excelente contratação. O Alexandre Matos é o nome certíssimo, até porque ele tem muita criatividade na hora de contratar e sabe, conhece o mercado. Eu acho o melhor nome possível para o Vasco. Mas será que ele vai ter esse lugar tranquilo para trabalhar? Eu acho que tem que deixar o cara trabalhar, né, ali dentro, ninguém sabotar ele e realmente se prometeram dar esse dinheiro que a gente acredita que não fará falta para o Vasco futuramente. Porque se ele tiver essa estrutura, né, por exemplo, no Cruzeiro, ele na época tinha muito dinheiro, mas era um dinheiro de cota de televisão que foi adiantado e depois deu o que deu o Vasco. Né? Então a gente torce aí pelo sucesso do Alexandre Matos e eu queria que você falasse aí, Will, dessa contratação que é a primeira grande contratação para ano que vem. Não, com certeza, eu concordo. A sua análise foi brilhante, perfeita. Aliás, como de costume, o Alexandre Matos é um cara que já está no mercado há um tempo, né? Ele entende muito de futebol, entende muito de contratação. E assim, a gente está vivendo uma era, né? A gente está vivendo novos tempos, né? Onde é muito importante que os clubes, né, sejam mais responsáveis, né, para a sua saúde financeira, né? A gente não pode mais viver tempos onde, por exemplo, há menos de 10 anos atrás, o Cruzeiro colocava também um caminhão de dinheiro, só que de forma irresponsável, aí conseguia as contratações, conseguia até títulos, mas isso depois custou um preço, né? E aí a gente viu o quanto o Cruzeiro está sofrendo e pagando por isso até hoje, né? Então eu vejo que o Vasco, não só o Vasco, né? Mas os outros clubes que têm ainda dívidas grandes, clubes que estão indo por esse caminho da sociedade anônima de futebol, precisam realmente ter essa responsabilidade, né? E assim, se a gente for parar para pensar, nesse ano de 2023, o Vasco já gastou um dinheiro considerável em relação à contratação. Só que a gente muitas vezes não tem essa percepção, porque as contratações que o Vasco teve esse ano, num primeiro momento, foram equivocadas. O Vasco gastou um dinheiro em alguns jogadores de forma desnecessária, de forma equivocada. Ou seja, faltando um Alexandre Matos, um dirigente, um cara que tivesse uma visão melhor de mercado para ir nos jogadores que pudessem render um pouco mais no Vasco. Tanto que o Vasco precisou refazer rota, né, nesse ano, né? Fez as contratações, já gastando um bom dinheiro no começo do ano, não surtiram o resultado esperado,
E aí, no meio do ano, a 777 precisou desembolsar mais um dinheiro para o Vasco fazer contratações para conseguir refazer a sua rota, né? Então, eu acredito que essa espinha dorsal que o Vasco construiu a partir desse meio do ano, né, vai ser muito importante já para 2024, para o 2024 do Vasco. E agora, com o Alexandre Matos, né, com a visão que ele tem de mercado, com a experiência dele, né, eu acredito que vai agregar muito ao Gigante da Colina, e assim por diante o Alexandre Matos vai poder ter algumas visões, né, algumas ideias para conseguir dar ao Vasco aquela cereja do bolo. Talvez aquelas 2, 3 contratações de peso para o time titular que consigam desequilibrar e colocar o Vasco, né? Quem sabe em 2024 brigando por um título, indo bem dos mata-matas na Copa do Brasil, fazendo o Campeonato Brasileiro, quem sabe sonhando com em classificar para a fase de grupos da Libertadores de forma direta, ou quem sabe até sonhar com mais, podendo sonhar mais, né? Eu acredito muito que o Vasco pode conseguir esse caminho, mas claro, né? Vai precisar também, como você falou, lidar com o ônus, né? Que é pagar as dívidas de forma responsável, equacionar suas dívidas, né, cara? Conseguir parcelar da forma correta e honrar seus compromissos, né? Começar a pagar aos poucos aquilo que o Vasco está devendo. E aí, de forma responsável, de forma saudável, correta, o Vasco conseguir fazer a separação. Olha, esse dinheiro aqui não tem jeito, a gente tem que deixar separado para pagar a dívida. E esse dinheiro aqui a gente consegue fazer as contratações. Tomara que o Gigante da Colina, o Vasco da Gama, consiga seus objetivos e tenha um 2024 bem mais feliz e com bem mais motivos, que dê bem mais motivos para a sua torcida poder se alegrar e poder comemorar, né, que merecem muito, né? O Vasco, nesses últimos 10 anos, né, na verdade, nos últimos 15 anos, né, o Vasco passou por momentos muito complicados, né, cara? Onde o Vasco precisou se reinventar, contar com o apoio da sua torcida para conseguir ou escapar do rebaixamento, ou quando o Vasco caía, lutar para conseguir subir de novo, com exceção daquele pequeno hiato, né, aquele momento em 2011, se minha memória não falha, onde o Vasco consegue conquistar a Copa do Brasil, né, com aquele time Diego Souza, aquele Éder Luiz, aquele time que era muito bom realmente, conquistou a Copa do Brasil, foi muito bem naquele ano, e em 2012, né, eliminado na Libertadores para o Corinthians, né, com o Cássio fazendo aquela defesaça naquela bola do Diego Souza, que com certeza os torcedores vascaínos não esquecem, né? Porque muito provavelmente se o Vasco passa do Corinthians, o Vasco era o favorito para conseguir conquistar aquela Libertadores, né? Aquele time do Vasco entre 2011 e 2012, que o Vasco conseguiu formar, com o Diego Souza, Éder Luiz e companhia, era muito bom realmente. Mas com exceção disso, com exceção desses 2 anos, o torcedor vascaíno desde 2008 vem sofrendo bastante com essa questão da luta contra o rebaixamento e até eventuais quedas, né? E isso é muito difícil, é muito complicado para o torcedor, porque um torcedor, como é o torcedor do Vasco da Gama, está acostumado a vencer. O Vasco é um time de muitas glórias, né? É um time campeão brasileiro algumas vezes, já campeão da Libertadores, campeão da Mercosul, é um time vencedor, é um time acostumado a dar para o seu torcedor alegrias, né? E ver agora, e ter que os seus torcedores, né, nesse momento, né, nesses últimos anos, né, se acostumarem a viver essas lutas, a esses momentos de muito sofrimento, de muita tensão, é muito complicado, né? Na vitória de ontem, né, em cima do Vasco em cima do Bragantino, né, do RB Bragantino, a gente via essa tensão no olhar das pessoas. E, ao mesmo tempo, esse pensamento do tipo, cara, o Vasco conseguindo se segurar esse ano na primeira divisão, ano que vem, 2024, tem tudo para ser diferente, porque esse novo projeto que chegou, a SAF, da 777, começou a investir dinheiro, só que esse ano acabou não dando certo, porque acabou investindo de forma equivocada. E aí, quando conseguiu consertar os erros do primeiro momento, o Vasco já estava numa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu digo e repito, o Vasco conseguindo manter essa espinha dorsal para o ano que vem, e com o Alexandre Matos podendo trazer para o Vasco essa cereja no bolo que pode estar faltando, o Vasco tem tudo para em 2024 ter um ano glorioso. E a gente via isso no olhar dos torcedores em São Januário, essa
essa tensão, essa vontade logo de querer ter esse alívio, né? Você comentou sobre seu amigo que estava com você na barbearia, e eu comento sobre meu primo, meu primo é vascaíno, e ele vinha falando comigo já nos últimos tempos, ele preocupado, ele querendo realmente que acabasse logo o Brasileirão e ele pudesse comemorar aliviado que o Vasco permaneceu na primeira divisão. E então E o jogo de ontem, ele foi um jogo tenso por si só. O Vasco conseguiu sair na frente, a torcida começou a respirar aliviada, mas no momento em que o Bragantino conseguiu empatar, os torcedores se congelaram, o time do Vasco dentro de campo, a perna deles começou a pesar, era uma tensão no ar, e a cada momento que os resultados nos outros jogos as informações iam chegando, né, para o time do Vasco da Gama, né, para a torcida, né, essa tensão ficava cada vez maior, né, e aí chegou um momento, como você falou, que o Vasco estava sendo rebaixado, o Vasco estava empatando, tentando, indo para cima, mas empatando o jogo, e o Bahia estava ganhando o seu jogo. E naquele momento o Santos também estava empatando, então o Vasco estava sendo rebaixado. E aí o que acontece? O Vasco indo para cima, tentando atacar de qualquer forma, tem o jogador expulso do Bragantino, né? Onde realmente uma expulsão clara, o jogador do Vasco ia entrar de frente para fazer o gol. O VAR chama, o juiz expulsa, e a partir daí, meu irmão, é aquele famoso abafa, né? É o time do Vasco tentando pressionar, tentando fazer o gol de qualquer forma, pois sabia que seria o gol salvador. Talvez o gol mais importante do século, da década. Talvez o gol mais importante da década do Vasco, né? Porque é o gol que dá esperança, é o gol que daria o alívio para o Vasco para o próximo ano, né? Para viver um 2024 melhor. E o Vasco foi buscar esse gol. E aí, se eu não me engano, aos 37, 38 do segundo tempo, numa grande jogada do Paulo Henrique, se eu não me engano o nome do jogador, ele cruza e o jogador do Vasco consegue fazer o gol de cabeça, nem precisou pular, se eu não me engano, o Serginho. E aí o torcedor do Vasco explode, né? Os jogadores comemoram, e nesse momento, né, era o que o Vasco deveria fazer, e o que o Vasco fez, furar a bola, né? Para não correr o risco de tomar esse empate, né? Até porque o Vasco estava com um a mais em campo, já era 40 minutos do segundo tempo, e o Vasco conseguiu seu objetivo, o Vasco conseguiu se segurar, o Bragantino nem ameaçou tanto assim no final do jogo, e o Vasco se livrou do rebaixamento, né? E acabou caindo o Santos, né? Pela primeira vez o Santos caiu, cenas lamentáveis, né, lá em Santos, né, muito complicado, né, o pessoal tacando bomba, quebrando as coisas, né, é muito difícil, né, a gente entende que o torcedor está sofrendo e tal, mas os torcedores, né, se é que a gente pode chamar de torcedor, né, quem faz isso, né, não podem sair quebrando tudo pelas ruas, isso já é errado, já é crime. Então, assim, mas falando também para os torcedores do Santos, né, cara? Quantos gigantes já caíram para a segunda divisão e conseguiram se reerguer, né? O Vasco mesmo caiu, e agora o Vasco está tendo a possibilidade de se reerguer. E eu acredito muito que essa vitória de ontem, ela vai ser uma vitória que, se o projeto do Vasco der certo, e eu acredito que tem tudo para dar certo, o Vasco conseguir equacionar suas dívidas, conseguir fazer boas contratações, conseguir ser competitivo, voltar a ser competitivo no cenário nacional, internacional, eu acredito muito que daqui a alguns anos, né, os torcedores vão olhar para trás e vão lembrar muito desse jogo contra o Bragantino ontem, vão olhar esse jogo contra o RB Bragantino como um jogo-chave, como um jogo que foi fundamental para essa trajetória do Vasco da Gama, né? Por exemplo, o Fluminense, só olhar o Fluminense em 2009, quando o Fluminense consegue aquela arrancada para conseguir escapar do rebaixamento, né? Uma arrancada incrível, tá até muito parecida com a do Vasco da Gama, né? Onde em determinado momento o Fluminense tinha mais de 90% de possibilidade de cair. Isso aconteceu com o Vasco também esse ano, e o Fluminense, assim como o Vasco, conseguiu escapar da zona do rebaixamento. E aí o que aconteceu? No ano seguinte, o Fluminense foi campeão brasileiro em 2010 e foi campeão brasileiro em 2012. Ou seja, mas nada disso teria acontecido se o Fluminense não tivesse conseguido escapar de forma heróica do rebaixamento em 2009. Então, eu acredito muito que pode acontecer coisa parecida com o Vasco, até porque o Vasco é um time tradicional, o Vasco é um time gigante,
O Vasco é um dos maiores times do futebol brasileiro. O Vasco tem uma história rica, que não é feita só de títulos, tem os títulos também, mas, poxa, o Vasco tem toda uma história de luta, de luta contra o preconceito, luta contra o racismo. Então, assim, o Vasco é o gigante do futebol brasileiro, e eu acredito muito que tem tudo para viver um 2024 mais feliz e ter uma trajetória melhor daqui para frente. Voltou, irmão, que saudade. Tu tá comendo alguma vascaína, cara? Tô Ou não, tu tá tava querendo esperando comer você uma voltar. vascaína? Ou tu tá querendo comer uma vascaína? Que se dá 10 segundos a mais pra tu... Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche.